Eu sou Eliezer Gonçalves, sou aluno do PPRIST, no curso de doutorado em História Social da Amazônia. Vou apresentar aqui a pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, para minha tese de doutoramento. Eu sou aluno oriundo da graduação na UFPA, da turma de 2000, fiz o mestrado no mesmo PPRIST, entre 2014 e 2016, e fui aprovado nessa última seleção para cursar o doutorado. Também concluí uma especialização em teoria e metodologia da história pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Sou professor de história na rede particular de ensino na região metropolitana de Belém. E aí, eu agradeço ao PPRIST pela oportunidade dessa apresentação e principalmente pelo privilégio, né, de estar participando desse momento de comemoração dos 10 anos do curso de doutorado do programa de pós-graduação em História da UFPA. Então, eu vou começar a apresentar aqui o slide para a gente iniciar o nosso debate. Bem, o meu projeto de tese de doutoramento tem como tema o reino dos céus é para os fracos, pentecostalização política como praxis entre regimes de historicidade e produção de presença no tempo presente paraense, 1980 a 2020. Eu tenho aqui uma proposta de apresentação que cumpre as seguintes etapas. Eu vou fazer um resumo do meu tema, do meu problema e hipóteses, um resumo das minhas fontes disponíveis, e a partir do trabalho com a metodologia, eu também vou pontuar a teoria, a partir do problema hermenêutico, os periódicos institucionais e a sua análise, as publicações institucionais e o seu discurso, as fontes visuais e estandartização simbólica, e vou fazer alguns exercícios ao longo da análise documental. Tudo isso dentro dessa apresentação, para chegar às considerações finais, né, que, na verdade, são considerações finais provisórias. Bem, o problema em que eu me meti, eu parto da obra de Agostinho de Hipona, A Cidade de Deus, pura, perfeita e imutável, oposta à cidade dos homens, impura, perfeita e transitória, onde os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma estúpida ambição de predomínio que os induz a subjugar aos outros. Para Agostinho, o evangelho cristão apresenta a cidade de Deus como objetivo maior e condena a cidade dos homens. Porém, a pesquisa que eu venho desenvolvendo tem corroborado o debate de que os evangélicos, em sua praxis política, têm proposto uma outra via ao inverter a escatologia, os conceitos e as categorias bíblicas. Dessa forma, quando nós analisamos a questão do problema e das hipóteses, veja, o problema de pesquisa que é proposto pelo pesquisador se propõe a buscar e encontrar uma explicação para esse problema. As hipóteses, como respostas provisórias a esse problema de pesquisa, elas podem ser comprovadas ou não pelo trabalho com as fontes. Assim, a pesquisa não é simplesmente perguntar e responder, mas é relacionar o problema à historiografia e ao debate já existente, contribuindo para as análises já existentes ou ainda apresentando novas abordagens. Uma outra coisa que é muito importante, que é preciso ver o autor da pesquisa, tanto na escrita da monografia,
da dissertação ou da tese. Dessa forma, o meu problema de pesquisa, como foram formados discurso e praxis dos setores religiosos pentecostais e neopentecostais na guinada conservadora à direita nos últimos 20 anos no Pará. Eu trago aqui, neste momento, como primeira hipótese, que desenvolveu-se em meio ao setor pentecostal e neopentecostal uma realocação da escatologia bíblica adequada a interesses políticos religiosos. Como hipótese 2, eu apresento que a redefinição de concepções bíblicas aplicadas à política por pentecostais e neopentecostais entre as décadas de 1980 e 2020, e do aumento do número de evangélicos no Brasil, principalmente depois de 2010, difundiu-se uma agenda moralista e conservadora. Primeiro, como localizar o locus da minha pesquisa? Partindo dos regimes de historicidade propostos por François Hartog, devemos primeiro entender que os conceitos edêmicos da mudança da definição das coisas ao longo do tempo e dos conceitos éticos, divididos em concretos, a realidade, como, por exemplo, o materialismo histórico e dialético, ou dos conceitos ideais, das categorias heurísticas abstratas, o outro que eu vou buscar na pesquisa sempre responde de modo edêmico, ou seja, na fonte, como ele se enxergava no passado. Assim, os regimes de historicidade são categorias heurísticas, ferramentas abstratas, não concretas, para análise de diferentes momentos e processos históricos em determinadas sociedades, nas quais um tempo passado, presente ou futuro predomina sobre o outro. No caso do meu recorte temporal, 1980 a 2020, predomina sobre o presente. Nesse sentido, a partir das minhas fontes documentais, tenho percebido que entre 1980 e mais ou menos a primeira metade da década de 1990, o passado cristão predominou sobre a mentalidade presente pentecostal e neopentecostal na praxis religiosa de ganhar almas para o reino de Deus, numa longa duração da tradição cristã herdada da reforma religiosa de 1517 e do retorno à pureza do cristianismo apostólico do século I depois de Cristo, com a atitude do crente que não se mete em política e de uma agenda em defesa da liberdade religiosa, anti-aborto, antimarxista, mas sem definir exatamente o que seria o marxismo, e ainda invisibilizando a questão de gênero. Veja, a questão de gênero não significa que ela não existiu entre a agenda pentecostal e neopentecostal, mas não se dava ênfase às questões de gênero. Isso na década de 80 e primeira metade da década de 90. Assim, o que nós temos é um controle sobre o corpo dos crentes, por exemplo, o tamanho do cabelo, das saias, a proibição de maquiagem, a proibição do divórcio e etc. Porém, com a abertura política pós-ditadura militar civil em 1985 e as eleições para a Constituinte de 87, no ano de 1986, o pastor assembleiano Josué Silvestre lançou pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, o livro Irmão Vota em Irmão, que é uma obra que faz um chamado ideológico para que os crentes votassem em candidatos também crentes para defender a liberdade religiosa, resultando na primeira bancada legislativa federal de expressiva e agressiva representatividade, acrescendo de 12 para 32 deputados, sendo 18 deputados pentecostais
e destes, 14 oriundos da Assembleia de Deus. Contudo, em algum momento da segunda metade da década de 1990 e o duplo golpe de 2016 e 2018, ocorreu uma mudança no discurso pentecostal e neopentecostal que moralizou e radicou a agenda política dos crentes nas pautas da segurança, patriotismo, liberdade de expressão, liberdade versus o comunismo, sem definir o que fosse o comunismo, família versus ideologia de gênero, vida versus aborto, e numa inversão escatológica na qual os pentecostais e neopentecostais tentam conquistar um reino dos céus na terra para os crentes, estendendo um futuro do juízo final e milênio cristão escatológico sobre o tempo presente, tornando como prioridade o controle do corpo político evangélico e resultando no crente que faz a arminha. É nessa transição do irmão vota em irmão para o crente fazendo a arminha que se situa a mudança do discurso, que implicou numa mudança da praxis política. Esse é o locus de pesquisa com o qual eu me defronto. E como esse locus se dá em meio à documentação institucional religiosa e textual bíblica, surge o problema hermenêutico da análise do cânon dos escritos sagrados, passando pela crítica textual e crítica histórica constitutivas da hermenêutica, e que gera dois conjuntos textuais básicos, a teologia bíblica e a teologia sistemática. Daí o meu problema hermenêutico. Meu projeto de doutoramento se insere na história social e não na teologia. Então, como que eu posso escapar da mera interpretação documental, hermenêutica ou teológica? Uma possibilidade viável no momento é a proposta do Hans-Ulrich Gumbrech, a cultura da presença, que tenta transpor as contradições entre a experiência da representação e a representação da experiência, resultado do paradoxo do distanciamento analítico metafísico sujeito e objeto, indo além da cultura hermenêutica, que predominou desde a Revolução Cartesiana do século XVII, lidando com os objetos no cotidiano, num estar com o percebido. Me interessa, na teoria do Gumbrech, a amalgamação da experiência mística e a linguagem do místico e sua simbologia, do efeito de estimular imaginações que parecem tornar palpável a presença e abrem as palavras que apontam para os objetos ao invés de representá-los. A cultura da presença de Gumbrech defende as possibilidades do vínculo íntimo da linguagem com o meio da experiência, da materialidade polissêmica da vida cotidiana, presente em todas as instâncias da relação do sujeito com o mundo. De forma semelhante, os conceitos de horizonte de expectativa, como possibilidade de prognósticos opostos à escatologia, profecia e teologia, e espaços de experiência, assemelhados ao cotidiano do Michel de Certeau, categorias propostas pelo historiador alemão Reinhard Koselleck, podemos associar a cultura de presença do Gumbrech para transpor os limites da mera interpretação teológica religiosa ou hermenêutica exegética, com a possibilidade de permitir uma interpretação mais próxima da história dos conceitos, associada à história social e ao tempo presente. Também a concepção de lugar de fala da filósofa brasileira Djamila Ribeiro, entendida como diferente de representatividade ou de universalidade e assemelhada a uma postura ética para entender os lugares dos indivíduos nos setores do poder e os lugares dos indivíduos nos setores subalternizados, cada um em seu lugar de fala, proporcionando debate, análise
e a crítica em suas especificidades para compreender e combater as subalternizações, explorações, desigualdades e injustiças, inclusive em meio ao discurso e à praxis político-religiosa como locus complexos e diversificado. Assim, um primeiro conjunto documental com o qual estou em contato é o jornal Mensageiro da Paz, editado há 90 anos pela CPAD e seriado desde a década de 1930 até os dias atuais. As primeiras décadas de sua periodicidade, até a década de 40, foi de temáticas denominacionais voltadas para as questões internas da própria igreja. Nas décadas seguintes, de 1960 e 1980, passou por um desenvolvimento cultural em defesa da moral, leitura de livros, principalmente os livros da CPAD, e da capacitação teológica através dos artigos e da promoção de cursos de teologia por correspondência dos institutos de formação das Assembleias de Deus, principalmente o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Além do uso pragmático da ciência, disseminação de uma escatologia alarmista e uma escalada política a partir de 1990, com o predomínio de uma prática política agressiva, contundente e afinada ao neoliberalismo dos anos 2000. Nesse sentido, a observação que faço a partir dos periódicos da Assembleia de Deus passa pela análise framing, ou enquadramento, como referencial construído socialmente para identificação e interpretação geral do sentido nos eventos e situações sociais e estruturado em procedimentos de seleção, exclusão e ênfase de aspectos e informações determinadas, formatadas numa composição de perspectivas gerais que possibilitam oportunidade de perceber fatos e circunstâncias dados a conhecer, ou ainda uma ideia central que organiza a realidade dentro de determinados eixos para apreciação, apreensão e entendimento. Ao framing, associo o conceito de orientação estruturada, proposto por Robert Hackett, para substituir o conceito de parcialidade, noção que inclui alguns aspectos característicos da ideia de parcialidade, como favoritismo e distorção. Porém, mais abrangente por incluir vários tipos de orientações e relações sistemáticas que inevitavelmente estruturam os relatos noticiosos, uma vez que o conteúdo da mídia pode desempenhar papel político e ideológico importante, não apenas na ausência e na presença da objetividade e ou parcialidade. Assim, nesse sentido, por que a felicidade bate à sua porta com a palavra grátis? Simplesmente amamos a palavra grátis, pois desperta em nossas consciências sentimentos irracionalmente positivos, liberando grandes quantidades de dopamina em nosso cérebro, o que nos deixa mais felizes e propensos a responder irracionalmente a estímulos apresentados de maneira diferente. Como isso funciona no cotidiano? Inundados pela palavra grátis, todos os dias acreditamos que somos imunes a isso. Mas considere, primeiro, um produto é vendido como ganhe 50% de desconto. 2, o outro produto é vendido da mesma forma, mas comunicado diferente. Compre um e ganhe outro grátis. Qual você levaria? Estatisticamente, 70% das pessoas leva o compre um e ganhe grátis. Além do framing e da orientação estruturada, há também a agenda Seeding. O enquadramento tem contribuído para dinamizar pesquisas
teóricas existentes, particularmente a agenda setting, ou configuração, como capacidade de transmitir à audiência a relevância da notícia, que, se a mídia não tem muito sucesso em dizer às pessoas o que pensar, é muito eficiente em determinar sobre o que as pessoas devem pensar. Onde verificar a agenda setting? Então, nós temos o clássico, né? Na censura, as notícias durante a ditadura militar, substituindo notícias consideradas críticas ao governo por poemas de Camões ou receitas de arroz à grega. Na construção da imagem do então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, como caçador de corruptos ou marajás, enquanto Ulisses Guimarães era apresentado como político velhaco, esperto, que manobrava a opção parlamentarista. Na composição da pose intelectual e distinta de Fernando Henrique Cardoso, como único intérprete confiável, tanto do Brasil quanto de si mesmo, em oposição a um presidente Lula tendenciosamente desalinhado, de costas, como que fingindo que não vê algo acontecendo, de perfil despreocupado e relaxado, com uma marca de solado de bota sujo de petróleo, pejorativamente atingindo as nádegas como um chute, e a legenda, essa doeu, aludindo ao Brasil e ao PT. Na primeira página do Globo, a manchete: Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. Tendenciosamente acima de um texto de letras diminutas, em comparação com a foto representando malas cheias de dinheiro e que fazia referência à época sobre uma operação da polícia baiana contra um grupo de assaltantes de banco, e que nada tinha a ver com a notícia sobre a denúncia de Janot, mas que a agenda setting leva os leitores a associar a legenda e a foto. A imagem mais sintomática é essa foto feita por fotojornalistas durante as manifestações de 2013, na qual o prédio do jornal Zero Hora, do grupo Rede Brasil Sul, a RBS, é representado como que guardado e protegido pelo aparelho de segurança e repressão do Estado, figurado na tropa de choque gaúcha, na tropa de choque da PM gaúcha. Como primeiro documento para analisarmos juntos, temos a Carta do Leitor 1, uma carta publicada no Mensageiro da Paz, número 1113, de 1980, na qual Joaquim Rabelo Ferreira, morador da Filadélfia, nos Estados Unidos, diz o seguinte: a glória e a honra sejam dadas ao dono da obra, que tem escolhido homens de capacidade para manter a boa reputação que goza a nossa denominação, tanto na esfera espiritual quanto secular. Foi lá em São Luís do Maranhão, há quase 20 anos atrás, que aprendemos com o pastor Estevan Ângelo de Souza a orar, contribuir e amar a nossa CPAD. Nossos votos de prosperidade à diretoria e a todos que labutam pelo engrandecimento da obra. Bem, na seleção da carta do leitor 1, o que foi excluído, o que foi enfatizado? B. Qual a orientação estruturada na carta do leitor 1? Então, veja, na seleção das cartas do leitor 1, a seleção é a própria carta do leitor. Na exclusão, você exclui o próprio dono da obra, ou seja, é completamente excluída a figura de Deus. E na ênfase, ela é dada aos homens de capacidade, como homens escolhidos, a boa reputação que goza a nossa denominação, ou seja, a Assembleia de Deus como uma organização, e não meramente, não apenas uma igreja, uma instituição religiosa. E veja, tanto na esfera espiritual quanto na secular, sendo que a grande realização aqui, segundo esse leitor, é exatamente a esfera secular, o jornal frequentando a esfera secular. Qual a orientação estruturada da carta?
há quase 20 anos atrás, que aprendemos com o pastor Estevão Ângelo de Souza a orar, contribuir e amar nossa CPAD. Nossos votos de prosperidade à diretoria e a todos que labutam pelo engrandecimento da casa, ou seja, pelo engrandecimento do jornal per se. Na Carta do Leitor 2, nós temos uma figura bastante interessante. Nós temos a figura do Gilberto Malafaia, pai do pastor Silas Malafaia. Ele diz na sua carta endereçada ao Mensageiro da Paz, número 1113, de fevereiro de 1980. Quando jovem novo convertido pelos idos de 1940, eu me deliciava com os artigos do Mensageiro da Paz, especialmente os escritos por Emílio Conde, que exerceram preponderante influência na minha formação moral e espiritual. O nosso jornal não é somente o evangelista silencioso, mas também o mensageiro silencioso da educação cristã. Atualmente, o conteúdo doutrinário e evangelístico do Mensageiro da Paz não precisa de reparos, está ótimo. Quanto à sua apresentação com papel de primeira, representa uma nova imagem de um jornal sério, de conteúdo que se impõe pela sua grandeza moral, espiritual e cultural. Bem, na seleção das cartas ao leitor 2, o que foi excluído, o que foi enfatizado? Qual a orientação estruturada que nós podemos ver nessa documentação? Bem, seleção é a própria carta ao leitor, uma vez que o jornal não vai escolher uma carta de um leitor que critique o jornal. Na exclusão, exclui-se dos comentários do Gilberto Malafaia a educação curricular, a educação secular, exclui-se a cultura secular e excluem-se também outros jornais. A ênfase é o seguinte, né, é dada que desde os anos 40, né, os artigos do Mensageiro da Paz, eles vão estar exercendo uma influência preponderante, ou seja, vão influenciar decisivamente na formação moral e espiritual. E somente pelo próprio Mensageiro da Paz, como um mensageiro silencioso da educação cristã, que é colocada como oposta à educação secular. E o que é interessante é que o conteúdo doutrinário de formação dos crentes da Assembleia de Deus, ele é preferido, ele é enfatizado em detrimento do evangelismo, do conteúdo evangelístico, ou seja, da pregação do próprio cristianismo, o que seria o normal. Qual a orientação estruturada? O Mensageiro da Paz não precisa de reparos, tá? O papel dele é um papel de primeiro, ou seja, quer dizer, o papel dos outros jornais seria um papel de segunda. Representa uma nova imagem de um jornal sério, quer dizer, o Mensageiro da Paz é um jornal sério. Os outros jornais não seriam sérios ou não confiáveis, né? De conteúdo que se impõe pela sua grandeza moral e espiritual, ou seja, a moralidade e a espiritualidade estão acima de todos e quaisquer outros aspectos sociais, como, por exemplo, cultural. O resultado da fala do Gilberto Malafaia é exatamente a irascibilidade, contradições do Silas Malafaia. Nós temos aqui um texto que circulou em 2014, na qual se fazia o comentário sobre um vídeo do pastor Silas Malafaia, comentando a respeito dos crentes que não poderiam denunciar os seus pastores por roubo ou por alguma atitude condenável, né, atitude criminosa. E aí ele vai usar as suas redes sociais para chamar o jornalista que divulgou esse vídeo de ativista gay, de jornalismo bandido, ou seja, contradizendo a própria fala dele na entrevista que ele dá e que é divulgada através desse vídeo. Então, o Silas Malafaia é o resultado, né, de todo o ensinamento, né, de toda a cultura que o Gilberto Malafaia aprendeu
através do Mensageiro da Paz. O segundo conjunto documental que nós vamos analisar juntos é a Revista da Escola Bíblica Dominical, que aqui eu apresento esse esquema em que a gente pode perceber que a Escola Bíblica Dominical, que tem mais de 230 anos de existência, e que tem um progresso do seu estudo bíblico através de uma fase exegética, denominacional, civilizacional, interpelativa e uma fase atualmente pragmática, cuja pedagogia aplicada utiliza recursos, dinâmicas, né, e todo um processo formativo, e que também apresenta uma pedagogia do Magister Dixit, ou seja, uma pedagogia escolástica e medieval, em que há o princípio do mestre, que sempre tem razão, há o princípio do aluno, que tem que se sujeitar ao mestre, há o princípio do discipulado, que tem que seguir ao mestre, e há o princípio do varão salutar, ou seja, do crente que não critica, do crente que não analisa, do crente que apenas repete os ensinamentos do mestre. Nesta capa de lição, nós temos também uma imagética bastante interessante. Você percebe que há um progresso na imagem que parte da sua base, com os 10 mandamentos, passando pela Torá, as escrituras judaicas, chegando à Bíblia, né? Chegando a Bíblia e a Bíblia aberta com Deus falando, o que levaria à maturidade como oposto da tolice. O silêncio fundador é uma proposta da linguista Eni Puccinelli Orlandi, na qual não é do silêncio em sua qualidade física que falamos aqui, mas do silêncio como sentido, como história, silêncio humano, como matéria significante. O silêncio de que falamos é o que instala o limiar do sentido. O silêncio não é a ausência de palavra, ele é o que há entre as palavras, é o intervalo pleno de possíveis que separa duas palavras proferidas. A espera, o mais rico e o mais frágil de todos os estados. O silêncio é imanência, não está entre as palavras, ele as atravessa. Acontecimento essencial da significação, ele é matéria significante por excelência. Como nós poderemos ver, portanto, o framing, o setting e os silêncios nesta capa de lições bíblicas, né, da Revista da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, você tem a ideia de jovens e adultos que, para alcançar a maturidade cristã, devem ter uma família tradicional. Por família tradicional, que é tida como família alicerce da sociedade, esse alicerce da sociedade, ele silencia as famílias não tradicionais. As famílias não tradicionais são, portanto, uma sociedade sem alicerce. Então, o que você tem aqui é o framing, o enquadramento da família e a agenda setting como a família tradicional em oposição às famílias não tradicionais sem alicerce. Neste texto, que apresenta a mesma lição da capa que nós analisamos, tá? Esta capa aqui, isso aqui é a apresentação desta lição. Aqui nesta apresentação nós temos o seguinte: é extremamente salutar saber que, enquanto milhões de pessoas estão hoje buscando uma voz de autoridade que mereça confiança, a Bíblia Sagrada se levanta como tal. Sim, a Bíblia Sagrada é a única autoridade real que temos. Ela revela de modo claro o caminho para Deus. Apesar dos grandes sucessos dos projetos científicos em nosso século, a nossa confiança repousa, acima de tudo, na mensagem inconfundível da palavra de Deus. Bem,
Que silêncio está entre as afirmações anteriores e qual silêncio as atravessam? Bem, é extremamente salutar saber, ou seja, o saber cristão, o saber bíblico, o saber teológico exclui qualquer outro saber. Sim, a Bíblia Sagrada é a única autoridade real que temos, ou seja, é o único e verdadeiro meio de interpretar o real. E assim, os projetos científicos, esses projetos científicos são condicionados à confirmação bíblica, mas uma confirmação bíblica que é determinada pelos pastores e líderes e não pela interpretação per se do fiel. Então você percebe que nessa apresentação, a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 1986, este texto silencia, na verdade, essas condições. Então você tem esses silenciamentos, né? Ou seja, a exclusão de qualquer outro saber que não o saber bíblico, a Bíblia Sagrada como o único meio de interpretar o real, e a confirmação bíblica para os projetos científicos, mas uma confirmação bíblica que não é dada a partir da interpretação do crente, da interpretação do fiel, mas é uma interpretação que é imposta pelos pastores e pelos líderes das igrejas. E isso a gente visualiza a partir de como é distribuído o ensino nas lições bíblicas. Nós temos o tema que traz um tema semanal, que segue um tema geral, que é trimestral, um texto áureo, que corrobora o tema semanal e geral, é um versículo bíblico, ou uma frase, né, de um pensador, uma verdade prática, que é, na verdade, uma imposição, não é interpretativa, mas é recitativa, uma leitura diária de textos bíblicos relacionados ao tema semanal e ao tema geral, um texto bíblico básico que fundamenta o tema estudado na lição, e comentários que são comentários doutrinários bíblicos, teológicos e práticos. O que você tem, na verdade, nessa documentação, nas lições da Escola Bíblica Dominical, é o capital religioso massificado pelo tema, pelo textuário e pela verdade prática, que são impostas, que são recitativas, e que limitam o horizonte de expectativa dos indivíduos dentro da igreja. Agora, há também, com a leitura diária, com o texto bíblico básico, com os comentários que serão estudados pelos indivíduos nas suas casas, no seu dia a dia, há um hábitos cultural controlado. Um hábitos cultural controlado que limita o espaço de experiência dos indivíduos. Assim, estariam os crentes preparando um exército à espera de um Messias no Pará ou no Brasil? Nós temos esse excerto de uma das notícias do Mensageiro da Paz, que traz um relato da escola de ministérios que funcionou na fronteira dos Estados Unidos com o México. E nesse excerto nós temos o seguinte: como bem enfatiza Maurice Cerullo, a escola de ministério não é uma escola de teologia nem um instituto bíblico, mas é um lugar de treinamento para o grande exército do Senhor, visando a sacudir e mudar o mundo de hoje, conduzindo-o a Deus. Isto é coisa preciosa nestes dias, em que a explosão populacional supera em proporção o esforço desenvolvido pelo cristão para evangelizar o mundo.
Maurice Cerullo sempre enfatiza que a chave do sucesso no preparo do exército do Senhor não repousa no trabalho de um homem, mas na obra do Espírito Santo do Senhor. Isso aqui é de um jornal de 1980, na qual a concepção de exército do Senhor seriam os pregadores do evangelho, levando a mensagem, levando, portanto, o evangelho cristão para todas as pessoas no mundo. Esta outra notícia, veiculada regionalmente aqui em Belém, na página do Lúcio Flávio Pinto, fala de uma crítica deste jornalista à infeliz escolha do tema das comemorações pelos 180 anos da Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do Brasil, com suas raízes no Pará, tendo entre seus integrantes 10% da população do Estado. Um exército de irmãos abençoando a nação. A inspiração pode parecer utilitária, oportunista e política, no momento em que o presidente da República, um capitão da reserva do Exército, promove a maior militarização já realizada no Poder Executivo Federal e estimula o uso da violência para resolver conflitos humanos. Os dirigentes da Assembleia de Deus, na escolha, foram mais fiéis à política que seus líderes tanto praticam do que a sua própria religião. Então perceba que nessa outra notícia, que também foi veiculada por todos os meios de mídia da Assembleia de Deus, que veicularam exatamente esse tema, um exército de irmãos abençoando a nação, que aqui em Belém você pode ver, inclusive, na fachada de muitas das congregações, das igrejas, das Assembleias de Deus, tem uma conotação diferente do texto do Mensageiro da Paz de 1980. Se no texto do Mensageiro da Paz de 1980 você tem a configuração de um exército do Senhor para evangelizar, você tem aqui, na notícia veiculada pelo Lúcio Flávio Pinto e com a sua crítica, você tem um exército de irmãos que abençoa a nação, segundo a concepção dos líderes, pastores e políticos da Assembleia de Deus, abençoa a nação através do seu voto. Abençoar a nação como não como um corpo religioso, evangelizador, mas um corpo político, atuante, votante, transformando a realidade da nação segundo as concepções dos seus líderes e dos seus pastores. Assim, nós teremos o seguinte: a cidade de Deus do Agostinho é oferecida pelo Evangelho como objetivo principal. A cidade de Deus é o objetivo principal oferecido pelo Evangelho. A cidade dos homens é combatida pelo Evangelho por ser um lugar de pecado. E, no caso, o reino dos céus, entre aspas, que aparece no meu tema, é exatamente oferecido pelos evangélicos. Portanto, um reino dos céus que se dá como framing religioso. Não é o reino dos céus futuro, não é o reino dos céus após o milênio, não é o reino dos céus após o juízo final, mas é um reino dos céus que os pentecostais e neopentecostais podem conquistar agora, podem conquistar na realidade social, política e econômica hoje, estendendo o futuro sobre o nosso presente. Assim, à guisa de considerações finais, primeiro, se estabelece o mito ou a ideologia da família cristã. Mito, porque não há família, há famílias, inclusive entre os cristãos. Ideologia, porque inclui no conceito de família tão somente os cristãos e exclui todos que não são cristãos pentecostais e neopentecostais. Condiciona a ciência a interpretação da liderança pentecostal. Se confirmada, é ciência. Se não confirmada, é heresia, ultrapassando todos os limites da fé e crença. Condiciona o indivíduo à submissão teofânica e cotidiana. Teofânica, porque tudo que diz respeito ao indivíduo deve estar submetido à mística, mais à mística do que à hierarquia da igreja. Um crente submisso aos dirigentes, profetas, diáconos, presbíteros, pastores, como escolhidos de Deus. Cotidiana,
porque o dia a dia do crente deve ser enquadrado nas regras pentecostais e neopentecostais, sujeitando caso ele transgrida, né, as regras pentecostais e neopentecostais, então esse crente fica sujeito a sanções, a disciplinas e até mesmo a exclusão do corpo de membros. Também submete o crente à onipresença da liderança e da igreja, através dos periódicos, das lições, revistas, programas de rádio e TV, canais pagos e, mais recentemente, através dos sites de conteúdo específico ou conteúdo formativo, com períodos e horários determinados, além dos cultos, campanhas e rituais realizados nas igrejas. Assim, aqui eu apresento uma bibliografia, algumas referências bibliográficas, né, básicas, né, do meu trabalho. E, para nós encerrarmos essa apresentação, toda teoria só é boa na condição de que, utilizando-a, se vá mais além. Pensamento do André Gide, escritor francês e prêmio Nobel de Literatura. Tá? Então, neste momento, eu gostaria de desejar vida longa e próspera ao Pepe Rist, nesses 10 anos, né, de doutorado. Aqui meu contato, meu e-mail, o meu muito obrigado por esta oportunidade. Eu vou, neste momento, encerrar esta apresentação. E gostaria de, neste momento, agradecer novamente pela oportunidade que foi me dada para esta apresentação, este minicurso. Agradecer aos meus professores da Faculdade de História, agradecer aos meus professores do mestrado e aos meus professores do doutorado, que são a base, o fundamento da minha formação como historiador, como professor. Agradecer pelas oportunidades que me foram dadas no mestrado e estão me sendo dadas neste doutoramento. Agradecer ao meu eterno orientador, professor Peri Petit, por me orientar na graduação e no mestrado. E também agradecer pelo apoio, pela empolgação que me é dada pelo professor Fernando Arthur, que é, neste momento, o meu orientador neste doutoramento. Colegas, novamente, vida longa ao Pepe Rist. Muito obrigado e até a próxima.